Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Albuquerque. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o conto O Corvo, do Edgar Allan Poe. Para entender esse conto, a gente precisa de algumas referências da vida do Edgar Allan Poe, né? E eu vou dando essas referências nessa leitura que eu vou fazendo do conto. A gente vai parar estrofe por estrofe, né? Lembrando que esse conto está nesse livro aqui. Opa, está nesse livro aqui. Edgar Allan Poe, claro, isso aqui é só uma das coletâneas que ele tem várias coletâneas e a grande maioria delas tem O Corvo. O Corvo é considerado um dos marcos da literatura mundial, mesmo porque o Poe, ele é considerado um dos primeiros escritores que começaram a viver realmente de escrita. Então, fez disso uma profissão. Então, isso foi muito marcante. Ele nasceu em 1809 e morreu 40 anos depois, né? E então esse texto é um texto bem antigo, né, do século XIX, e eu vou fazendo algumas referências, principalmente na questão temporal dele, nessa leitura que nós vamos fazer de O Corvo, tá bom? Eu vou ler estrofe por estrofe e nós vamos comentar, olha só. Numa meia-noite agreste, enquanto eu lia, lento e triste, vagos curiosos tons de ciências ancestrais, eu já quase adormecia, ouvi o que parecia, o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. É uma visita, eu me disse, está batendo meus umbrais. É só isso e nada mais. Bom, vamos lembrar, numa meia-noite agreste, ele morava em Boston, numa meia-noite agreste, enquanto eu lia, lento e triste, poxa, se a gente for parar para pensar, no século XIX, alguém bater na sua porta à meia-noite, isso já é muito estranho, mesmo porque todos dormiam muito mais cedo, né? Ah, que bem disso me lembro, era no frio dezembro, e o fogo, morrendo negro, urdia as sombras desiguais. Como eu queria, a madrugada, toda a noite aos livros dada, para esquecer, em vão, a amada, hoje entre hostes celestiais, essa cujo nome sabe as hostes celestiais, mas sem nome aqui jamais. Aqui já é uma interpretação do Fernando Pessoa, lembrando que aqui é uma tradução do Fernando Pessoa, esse poema. Nós temos outras traduções, como o do Machado de Assis, que é um pouco mais fúnebre, mais pesada. Aqui era um pouco mais musical. E ele não fala o nome da esposa morta, né? Já na versão original ele fala. Aqui tem duas coisas diferentes um pouco da original. A original, a mulher chama Lenore. Então ele fala o nome dela. É interessante a gente falar sobre Lenore porque existe um conto chamado Lenore que ele escreve sobre um amor entre primos. E Edgar Allan Poe casou-se com uma prima. Ele, já bem mais velho, casou com uma prima de 13 anos. Não se chamava Lenore, mas dá pra ver que tem a referência, né? E a Lenore morreu 2 anos depois de que esse conto foi publicado. Lenore não, a esposa dele de verdade chamava Virgínia. E ele coloca assim, bem disso me lembro, era no frio dezembro. Uma outra coisa, o Fernando Pessoa fez um eufemismo aqui, porque na verdade, na tradução, coloca no glacial dezembro, ou seja, estava nevando. Meia-noite, nevando, alguém bate à sua porta, é alguma coisa errada. Então, ele já estava nervoso por causa disso. Poxa, batendo na minha porta meia-noite, nevando, o que pode ser? Alguém morreu. A minha esposa já morreu, então quem mais pode ser, né? A tremer de frio e frouxo, cada reposteiro roxo me incutia, urdia estranhos terrores nunca antes tais. Mas a mim mesmo, infundindo força, eu ia repetindo: é uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais. É uma visita tardia que pede entrada em meus umbrais. É só isso e nada mais. Ele está com muito medo, a tremer de frio e frouxo. Ele está bem acovardado, né, com aquela situação. Ele está com medo, ele vai pensando assim: é só uma visita, é só uma visita, é só uma visita. E aí ele vai abrir a porta. E mais forte num instante, já nem tardo ou hesitante: Senhor, eu disse, ou senhora, de certo me desculpais, mas eu já ia adormecendo quando viestes batendo, tão levemente batendo meus umbrais, que mal ouvi, e abri largos, franqueando os meus umbrais. Noite, noite, nada mais. Ou seja, ele ouviu baterem a porta, ele gritou, né, para a pessoa que teoricamente estaria batendo na porta dele: calma, eu tô indo aí, relaxa. Quando ele abriu a porta, noite e nada mais, não tinha ninguém lá na porta dele. A treva enorme fitando, fiquei perdido receando.
dúbio e tais sonhos sonhando que ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, e uma única palavra dita foi um nome cheio de ais. Eu disse o nome dela, e o eco disse aos meus ais. Isso só e nada mais. Quer dizer, ele já gritou o nome dela, né? Lenore! E ouviu o eco, né? Lenore, 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 mais nada. Para dentro então volvendo, toda a alma em mim ardendo, não tardou que ouvisse novo som batendo mais e mais. Por certo, disse eu, aquela bulha é na janela, bulha é barulho, né? Vamos ver o que está nela. E o que são esses sinais? Meu coração se distraía pesquisando esses sinais. É o vento, nada mais. Era o que ele queria que fosse, né? Só o vento. Abri então a vidraça, e eis que com muita negaça entrou, grave, nobre, um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nem um momento, mas com um ar solene e lento pousou sobre meus umbrais, num alvo busto de Atena que há por sobre meus umbrais. Foi, pousou e nada mais. Primeiro aqui já tem algumas referências, né? O alvo busto de Atena, não é qualquer pessoa que tem um negócio desse em casa, ou seja, mostra que é um cara abastado, ele é rico, né? Outra coisa, corvo tem medo de gente, corvo tem medo, por isso que existe o espantalho nos milharais, né? Que é para tentar espantar os corvos, né? E essa ave estranha e escura fez sorrir minha amargura, com o solene decoro de usares rituais. Tens o aspecto tosquiado, disse eu, mas de nobre e ousado. Ó velho corvo emigrado lá das trevas infernais, dize-me qual é o teu nome lá nas trevas infernais. E disse o corvo, nunca mais. Ele falou isso só pra falar, qual é seu nome, tipo, zoando, né? E de repente o corvo responde, né? Nunca mais. Pasmei de ouvir esse raro pássaro falar tão claro, ainda que poucos sentidos tivessem palavras tais. Mas deve ser concedido que ninguém terá havido, que uma ave tenha tido pousada nos meus umbrais. Ave ou bicho sobre o busto que há por sobre meus umbrais, com o nome nunca mais. Mas o corvo, sobretudo, nada mais dissera, Augusto significa abençoado, que essa frase, qual nela a alma lhe ficasse em ais, nem mais voz, nem movimento fez. E eu, com o meu pensamento, perdido, murmurei lento, amigo, sonhos mortais, todos já se foram, amanhã também te vais. E disse o corvo, nunca mais. Aí ele já começou, peraí, agora essa frase faz um pouco de sentido. Morreu todo mundo, amanhã ele vai embora também. E o corvo disse nunca mais. Agora ele... A alma súbito, movida por frase tão bem cabida, por certo, disse eu, são essas vozes usuais. Aprendeu-as de algum dono que a desgraça e o abandono seguiram até o entono da alma que lhe quebrou em ais. E o bordão de desesperança, com seu canto cheio de ais, era esse nunca mais. Ou seja, a única coisa que ele sabe falar é isso, nunca mais, aprendeu de alguém, e está só repetindo sem significado nenhum. Mas fazendo ainda a ave escura sorrir a minha amargura, sentei-me defronte dela, do alvo busto em meus umbrais, e enterrado na cadeira, pensei de muita maneira que queria essa ave agoureira dos maus tempos ancestrais, essa ave negra agoureira dos maus tempos ancestrais com aquele nunca mais. Então, olha só, enterrado na cadeira, ele já está com medo, né? Comigo isso discorrendo, mas nem sílaba dizendo, a ave que na minha alma cravava os olhos fatais. Isso e mais ia cismando, a cabeça reclinando, no veludo onde a luz punha vagas sombras desiguais, naquele veludo onde ela, entre as sombras desiguais, e aí ele reclinar-se-á nunca mais. Ou seja, ele pega um pouquinho de coragem que ele tinha e ele vai conversar com o corvo, então, de frente a frente, né? Fez-se então um ar mais denso, como cheio de um incenso, que anjos descem, cujos leves passos soam musicais. Maldito, disse eu, deu-te Deus por anjo concedeu-te, o esquecimento valeu-te. Toma-o, esquece com teus ais, o nome da que não te esquece e que faz esses teus ais, disse o corvo, nunca mais. Ele já está nervoso, ele já pede para o bicho ir embora, e ele quer, claro, ele quer sentir que ele tem uma esperança de ver a esposa novamente,
E aí o corvo simplesmente nega tudo, né? Profeta, disse eu, profeta, demônio, ave preta, fosse o diabo ou a tempestade quem te trouxe a meus umbrais, a esse luto, a esse degredo, a essa noite, esse segredo, a essa casa de ânsia e medo. Dize a essa alma que te atraz, se há um bálsamo longínquo para essa alma que te atraz. E disse o corvo, nunca mais. O que ele perguntou? Quando eu morrer, eu vou para o céu? Eu vou ter um lugar bonito, um bálsamo, né? Eu vou encontrar a minha Lenora, eu vou encontrar a minha esposa amada? E o corvo disse, nunca mais. E ele repete, né? Profeta, disse eu, profeta, demônio, ave preta, pelo Deus ante quem somos fracos e mortais, dize a essa alma entristecida, se no Éden de outra vida, verá essa hoje perdida entre as hostes celestiais, cujo nome sabem as hostes celestiais. E disse o corvo, nunca mais. Não vai ver sua esposa. Que esse grito nos aparte, ave ou diabo, eu disse, parte, torna a tempestade, a noite, torna as trevas infernais. Não deixe pena que ateste a mentira que disseste. Minha solidão me reste. Tira-te de meus umbrais. Tira o vulto do peito da sombra dos meus umbrais. E disse o corvo, nunca mais. Quando ele fala, não deixe pena que ateste, ele quer mesmo que aquilo seja um sonho. Ele não quer que isso que esteja acontecendo seja real. Ele não quer que isso seja real, né? E aí ele termina. E o corvo na noite infinda está ainda, no alvo busto de Atena que há por sobre meus umbrais. Seu olhar tem a medonha cor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe tristonha sombra no chão a mais e mais. E minha alma dessa sombra, que no chão a mais e mais, libertar-se-á nunca mais. Então, no início, ele já começa tranquilo com o corvo que entrou em casa. Ele vai ficando nervoso por causa das frases que o corvo acaba desferindo, né? E aí ele já começa a comparar um corvo como um demônio, né? Como se o demônio mesmo estivesse naquele corvo. E ele faz perguntas do futuro, o que ele vai ser quando ele morrer, o que vai acontecer quando ele morrer. E aí o corvo simplesmente diz, libertar-se-á nunca mais. Ou seja, você vai para o inferno.